meus amigos, que alegria estar voltando para nos unirmos em oração e louvarmos, bendizermos, suplicarmos e adorarmos a Deus, não é verdade? A cada meditação, a cada oração, a cada súplica, é o momento que Deus nos dá, porque tudo isso, meus amigos, é graça, para amá-lo cada dia mais. Sem essa busca, sem esse encontro, fica difícil amar a Deus. Por mais que a nossa vida seja atribulada, agitada, mas precisamos parar um momento para conversar com Ele, para entregar tudo aquilo que não conseguimos alcançar a Ele, para que Deus nos ajude, para que Deus nos auxilie, para que Deus nos dê a sabedoria para poder vencermos as batalhas em seu nome. Porque tudo, meus amigos, é para sua honra e glória. Então hoje nós iremos dar início à novena do Espírito Santo. Essa novena vai nos preparar para um momento forte aqui no nosso canal, que vai ser o Cerco de Jericó. E essa nossa novena vai nos trazer os dons que precisamos para estarmos fortalecidos nessa batalha. Então, no dia de hoje, nós iremos iniciar nossa novena com a certeza de que o Espírito Santo irá nos fortalecer. Os nossos dons, dom de sabedoria, do temor de Deus, o dom de ciência, o dom de fortaleza, para que ao iniciarmos a nossa batalha do cerco de Jericó, estarmos mais unidos a Deus. Então, para iniciarmos, eu peço que você tenha em mãos a sua Bíblia para podermos conhecer o Espírito Santo, para conhecermos no dia de hoje o Espírito de amor, ou seja, o Espírito de caridade. E nesse dia, vamos pedir ao Espírito Santo que Ele desperte em nossos corações a verdadeira caridade, o verdadeiro amor, que é fazer tudo por amor a Deus, que é fazer tudo sem interesse próprio, mas tudo por amor a Deus, porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho derramado em nossos corações. É o Espírito Santo que nos ensina a amar sem medida, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a compreender. Então vamos pedir, Senhor, dai-me o teu Espírito de amor. Ensina-me, Senhor, a amar sem medida, sem interesse, a perdoar, a compreender. Dai-me, Senhor, o teu Espírito. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, para que gozemos de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meus amigos, eu quero que vocês abram na Bíblia Sagrada a primeira carta de João, do capítulo 4. Nós iremos ler e meditar dos versículos 7 ao 13. 1 João 4, dos versículos 7 ao 13. A Bíblia que eu estou usando é a da Ave Maria. Quem estiver usando essa Bíblia é na página 1552. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros,
Porque o amor vem de Deus. E tudo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é perfeito. Nisto é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque ele nos ter dado, por ele nos ter dado o seu Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amigos, o apóstolo João, ele vai nos recordar que o amor, ele não é apenas um sentimento humano, mas mais do que isso, é uma realidade divina e a sua origem, ela está em Deus. Então, amar é participar da própria vida de Deus. Porque o catecismo, ele vai nos dizer que Deus é amor. E que toda a criação é fruto desse amor gratuito. Isso mesmo, amor, um amor gratuito. Então, quando nós amamos, nós manifestamos essa presença do Espírito Santo a nós. Porque, como fala, Deus nos deu o seu Espírito para que possamos vivenciar esse amor e externar e expandir esse amor, não é verdade? E o Espírito Santo, ele tem essa ação de infundir a caridade nos nossos corações, porque sozinhos, meus amigos, nós não conseguimos essa caridade. Nós precisamos da ação do Espírito Santo para colocar nos nossos corações esse amor verdadeiro, né? Que é esse amor caridade, esse amor sem interesse, esse verdadeiro amor cristão. Então, a caridade, a gente pode estar percebendo que ela é um dom de Deus, né? E ela também é uma missão para todo cristão. E os dons, eles vão nascer de Deus e que vai nos impelir, né, a viver como filhos e irmãos. Meus amigos, onde Deus vai concretamente nos mostrar esse amor? No mistério da encarnação, não é isso? Porque Ele nos entregou o seu Filho único, né, aqui para o mundo, para que a gente possa ter vida por meio dele. E o Jesus crucificado, ele é o ápice dessa revelação. Porque na cruz, Jesus não apenas falou do amor, ele o viveu até o extremo. E esse amor, ele é o centro da fé cristã. Isso mesmo. A cruz, meus amigos, ela é a revelação suprema do amor divino. Isso mesmo. Amar, portanto, é seguir o caminho de Cristo, que se doa, que se oferece por inteiro. Por isso que no versículo 12, João afirma, se nos amarmos uns aos outros, Deus vai permanecer em nós. E se o amor o seu amor é em nós perfeito. Então essa permanência é uma comunhão. Essa permanência, essa comunhão é o amor que transforma a alma e faz habitar em Deus. A nossa alma passa a habitar em Deus. Então a igreja ela vai nos ensinar que a caridade ela é um vínculo dessa perfeição.
E é a caridade, meus amigos, a virtude que dá vida a todas as outras virtudes. Então quem ama já vive o início do céu, pois participa da própria comunhão trinitária. E esse trecho ele vai nos ensinar, nesse primeiro dia, a renovar a nossa vida cristã no amor concreto. É amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, reconhecendo em cada pessoa a face de Cristo. Senhor, que eu possa viver em comunhão contigo, que eu possa desfrutar do céu a partir desse amor, a partir dessa comunhão. Dai-me, Senhor, a graça, dai-me, Senhor, o dom desse amor, dessa caridade, para que eu possa viver e dar vida a outras pessoas através desse dom, para que tu possas estar em comunhão com mais outras pessoas, com mais outros filhos teus. Amém. Divino Espírito Santo, adoro-vos e agradeço vossa presença em minha vida. Iluminai minha mente, fortalecei minha vontade, purificai meu coração, fazei em mim um instrumento de amor e de paz. Amém. Bem, meus amigos, como eu falei para vocês, nós vamos dar início a essa novena em preparação ao Cerco de Jericó, que iniciará na próxima semana aqui no nosso canal. Então eu peço a vocês que busquem o Espírito Santo nesses dias de preparação. Busquem conhecer os dons de sabedoria. Busquem viver essa comunhão com Deus. Busquem fortalecer a sua fé e a sua confiança em Deus para estarmos preparados para a batalha, para o cerco de Jericó, que cairão todas as maldições, todas as súplicas serão ouvidas, todas as muralhas de todas as dificuldades serão derrubadas pelo nome de Jesus. Obrigado, meus amigos, por estarem conosco mais nesse momento. Que Deus os abençoe, que a Virgem lhes proteja com seu manto sagrado e lhes dê a graça de que você tanto necessita. Amém. Até amanhã.